Graça e paz, gente, tudo bem? Louvado seja Deus por mais uma série essa chamada Vida. Espero que seja uma série altamente significativa para a tua espiritualidade, para a tua humanidade também. Estamos em novembro, isso me remete ao Novembro Azul, e eu não posso deixar de falar a respeito do câncer de próstata. Tipo mais comum entre os homens, tipo esse que causa a morte de 28,6% da população masculina que desenvolve tumores. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Na fase inicial, o câncer não apresenta sintomas. E quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Os fatores de risco são histórico familiar, seja com pai, irmão ou tio, mas também obesidade. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 anos sem estes fatores devem sim ir ao urologista para conversar sobre o exame que de fato vai poder informar coisas que sejam altamente importantes para a tua saúde, para que você possa ter uma vida saudável. Essa é a nossa oração. Desejo que esse novembro seja sim um mês de muita consciência a respeito desse assunto. É um assunto delicado de se falar, mas precisamos sim falar a respeito disso. Por conta dessa série chamada Vida, não somente eu, mas os demais pastores às quartas-feiras, estaremos trabalhando textos bíblicos de profetas menores, profetas desconhecidos, profetas que a grande maioria evangélica cristã não conhece, tampouco quem não é cristão, mas que tiveram uma vida significativa. Através da mensagem profética, levaram vida, a vida de Deus, a sociedades que estavam morrendo em tantos aspectos. E para a gente começar essa série, eu quero falar sobre Miqueias. Está aí um profeta desconhecido. Miqueias capítulo 3, versículo 9 ao versículo 12. Miqueias capítulo 3, versículo 9 ao 12. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constroem Sião com o derramamento de sangue e Jerusalém com piedade. Seus líderes julgam a troco de suborno. Seus sacerdotes ensinam por lucro e os seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. Miqueias capítulo 6, versículos 6 ao 8 agora. Miqueias 6, versículos 6 ao 8. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Senhor, fale conosco através da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor traga vida
a pessoas que não têm vida emocional, vida espiritual, vida ministerial. Que esse texto de Miqueias seja altamente significativo para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Infelizmente, em nossa vida devocional religiosa, nós temos a tendência de escolher alguns textos bíblicos. E eu entendo que o livro de Miqueias faz parte de um desses textos bíblicos altamente excluídos da grande massa evangélica. Porém, eu também reconheço que Miqueias é pouco conhecido porque poucos pastores pregam sobre Miqueias. E o motivo é porque é uma mensagem dura. É isso mesmo. É uma mensagem dura. O que Miqueias profetizou foi de fato algo muito denso, muito duro. É óbvio que em 30 minutos, 20, enfim, quanto tempo eu estiver aqui, eu não vou conseguir explicar os 7 capítulos desse livro, porém, lendo toda a profecia de Miqueias, eu escolhi alguns versículos para a nossa reflexão. Logo no capítulo 1, versículo 7, Miqueias dá o tom da sua profecia dizendo assim: Israel, todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas e todos os seus ganhos de morais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que ela juntou foi como o ganho de prostituição, como o salário de prostituição tornará a ser usado. Ou seja, Miqueias apontou logo de cara os pecados básicos presentes naquela sociedade: idolatria, ganhos imorais, ou seja, injustiça e prostituição. E o pior de tudo é que não era apenas o povo que estava vivendo nesse tripé diabólico, não. Mas a própria liderança política e religiosa estava mergulhada também na idolatria, na injustiça e prostituição. A liderança de Israel. Por esse motivo, ele vem profetizar no capítulo 3, versículo 11: Israel, seus líderes julgam a troco de suborno, seus sacerdotes ensinam por lucro e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor dizendo: o Senhor está no meio de nós, de maneira cínica, né, gente? O Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer. Quando Miqueias profetizou essa palavra dura, não apenas contra o povo, mas contra os governantes, sacerdotes e profetas. Os sacerdotes e profetas, como forma de se autodefenderem, disseram mais ou menos o seguinte: imagina, Miqueias, como Deus pode estar bravo com a gente? Por acaso todos os nossos pecados não são perdoados a partir do momento que nós queimamos sacrifícios de animais a Deus? Quando Miqueias escutou essa desculpa esfarrapada desses sacerdotes e profetas alienados, onde falavam em nome de Deus, mas Deus não estava mais com eles, onde eles achavam que Deus tinha a obrigação de perdoar os pecados do povo pelo fato deles queimarem holocaustos, Miqueias, de maneira corajosa e inspirada por Deus, disse o seguinte no capítulo 6, versículos 6 a 8: como que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Resumindo, aquela sociedade estava fincada em um tripé demoníaco: idolatria, injustiça e prostituição. Porém, o próprio Deus desejava estabelecer um outro tripé: justiça, fidelidade e devoção a Deus. Acredito que não haja necessidade de eu explicar o que já está bem explicado nesse texto. E mediante isso, que possamos todos os dias tirar do nosso coração toda a ramificação idólatra, injusta e prostituída. É incoerente da nossa parte oferecermos ou ofertarmos ao Senhor o nosso culto, o nosso levantar de mãos, o nosso dinheiro, o nosso tempo, e depois de algumas horas continuarmos na mesma vida, promovendo idolatria, injustiça, prostituição, enfim, qualquer tipo de pecado.
Que possamos entender que assim como os sacerdotes e profetas do tempo de Miqueias não conseguiam comprar Deus com os seus sacrifícios, a gente também não consegue comprar Deus com o nosso culto, com os nossos dízimos e ofertas. Não, Ele não é bobo, Ele não é menino, Ele é Deus. Olhem só, pelo fato de conhecer as nossas limitações, Ele não espera de nós perfeição, mas o mínimo que Ele espera do seu povo, o mínimo que Ele espera da sua igreja, é uma conduta cada vez mais justa para com o nosso próximo, e uma vida devocional a Ele, dando a Ele todo louvor, toda adoração. Se buscarmos e praticarmos esse princípio, poderemos ter o prazer de dizer, como Miqueias relatou no capítulo 7, versículos 18 a 20: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e a bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Coisa linda, quando voltamos a Deus, quando dedicamos a nossa vida a Deus de maneira integral, ganhamos vida, ganhamos qualidade de vida, vida emocional, vida financeira, vida sentimental. Minha oração para hoje é que possamos arrancar todo o tripé demoníaco presente em nossa sociedade, talvez em nossa vida, seja idolatria, seja infidelidade, eu não sei qual é o pecado crônico que tanto te atormenta, mas tire esses pecados com raiz de tudo. Possamos arrancar da nossa vida todo tipo de pecado progressivo e silencioso e estabelecer a vida abundante de Cristo Jesus. Ele é vida, Ele é a vida. Ele diz assim: venha a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, desgastados, e eu vos aliviarei. Assim como Miqueias foi um profeta para a sua geração, colocando a casa em ordem, que possamos colocar também a nossa casa em ordem. Que Deus te dê a estrutura espiritual necessária para derrubar todos os ídolos. Talvez um ídolo seja o seu filho, seja o seu emprego. Derrube esse ídolo. Derrube esse ídolo. Talvez o teu problema é com infidelidade. Talvez o teu problema é de achar que você consegue comprar Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, mas de segunda a sexta você não consegue ter uma vida devota. Ei, hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de Deus jogar os seus pecados num profundo mar. Você pode ser perdoado em Cristo Jesus para viver uma vida abundante. Quero orar por mim e também quero orar por vocês. Pai de amor e bondade, muito obrigado pela coragem de Miqueias de colocar a casa em ordem através da ação do teu Espírito. E através do Espírito de Cristo, o teu Espírito, nós também podemos fazer isso em nossa sociedade. Que não possamos flertar com as coisas erradas, mas que possamos colocar a casa em ordem. Nos perdoe, jogue os nossos pecados num profundo mar, e que possamos ter leveza, tanto na vida espiritual, sentimental, profissional, enfim, todas as áreas da nossa vida, que sejam impactadas pela tua vida. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha vida e vida para sempre. Amém. Que alegria, que culto incrível vivemos até aqui. Louvado seja Deus. Nesse momento eu quero fazer um convite muito especial para você. Se essa palavra fez sentido para o seu coração, se você sentiu aí seu coração um pouco mais aquecido e deseja caminhar com Jesus para o resto da sua vida, esse é o momento para você aceitar, seja pela primeira vez ou até mesmo voltar para Ele. Hoje Ele está de braços abertos, prontos para habitar dentro do seu coração. Se você deseja fazer isso, vamos fazer juntos essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor.
perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas, e eu quero viver contigo todos os dias da minha vida, até que o Senhor volte. Amém. Graças a Deus. Se você tomou essa decisão de aceitar a Jesus ou voltar para Ele hoje, nós estamos muito felizes por isso. E saiba que a nossa igreja quer estar conectado com você, através desse link que está aparecendo, ou através desse QR Code que está aqui na tela. Nós estaremos juntos com você nessa nova jornada de fé, em nome de Jesus. Amém? E nesse momento eu quero te dar a oportunidade de ser generoso. Através desse link, desse QR Code, você pode ofertar ou dizimar hoje aqui na nossa casa de oração. E nesse momento eu quero orar pela sua vida, pelas suas finanças. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo. Te agradecer, Senhor, porque pudemos te adorar com música, te adorar ouvindo a Tua palavra. E nesse momento, nós queremos te adorar com as nossas finanças. Parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, nesse momento queremos ser generosos contigo, Senhor, com essa casa de oração. Senhor Jesus, eu oro por aqueles que não podem ofertar por N motivos, Senhor. Oro para que o Senhor abra as portas, para que o Senhor derrame sobre eles sabedoria, para que possamos a cada dia, Senhor, dedicar parte daquilo que o Senhor tem nos dado na sua casa, Senhor. Para nós é um privilégio. Afinal de contas, o Senhor ama aqueles que dão com alegria. Por isso, a nossa felicidade de estarmos hoje tendo essa oportunidade de doar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Se você pode, estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam não somente hoje, mas eternamente. Todos digam amém, glória a Deus.